pessoal, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal e vamos falar aqui nesse vídeo agora sobre algumas teorias sobre a série The Society. Chega mais aí. Mas antes, deixa aquele seu like aí maroto pra gente, faz aquela inscrição básica pra dar uma moral e pra continuar acompanhando os vídeos deles. Chega mais aí. Bom, cara, The Society é uma série da Netflix aí que conta a história de um grupo de crianças que retornaram de uma excursão para uma réplica da sua própria cidade, a cidade de West Ham, em Connecticut, nos Estados Unidos, mas, ao que parece aí, de um universo paralelo, onde não existe nada além deles e a cidade, ou seja, nenhum tipo de adulto, nenhum tipo de autoridade, e apresenta aí a cidade cercada por uma densa floresta. Agora vamos às teorias aí, cara. A primeira delas, a mais louca de todas, diz aí, flerta com aquela ideia do desenho Caverna do Dragão. Não com a ideia real do desenho, mas da ideia que fizeram, do que rolou na internet. Todo mundo morreu! Então, ela diz que esses 130 alunos morreram na excursão e que eles estão numa espécie de purgatório ali, onde eles têm que, sei lá, evoluir alguma coisa espiritual para poder ir pro inferno ou pro céu. Só que essa teoria, cara, embora ela até possa ser levada em consideração, devido ao final do último episódio aparecer a mãe da Ali com um memorial atrás com o nome de todos os alunos que estão nesse universo paralelo, né? Apesar disso corroborar um pouco com essa ideia, fica meio absurdo por duas questões. A primeira, o cachorro que parece navegar entre os dois universos. Uma dádiva dos ninjas. Ele aparece na casa do Campbell e da Ellie, e também no momento que a Cassandra é assassinada, e também aparece no mundo real com a mãe da Ali, ali naquela biblioteca onde ela está lendo para as crianças. A segunda coisa que torna estranha essa teoria deles estarem numa espécie de purgatório é o fato de que a Cassandra é assassinada, a outra garota morre picada por uma cobra, o outro cara é condenado à morte, então tipo assim, eles estão morrendo de novo. What the fuck? Tem uma diferença aí, uma diferenciação das teorias de que eles estão no purgatório que diz que eles, ao morrerem lá, voltam à vida cá. Mas aí o último episódio fica estranho porque aparece o nome da Cassandra lá, que morreu nesse universo paralelo, no memorial, como se ela tivesse também morrido ou desaparecido no mundo real. Então não, eles não retornam, porque senão o nome da Cassandra não estaria lá. A não ser, aí vem a segunda teoria. A segunda teoria diz que eles estão numa espécie de experimento governamental de colonização de um universo paralelo. Autorizado pelos pais deles. Então os nomes deles estariam naquele memorial ali como uma espécie de pioneiros, heróis, já que essa cidade é uma cidade rica e estável ali, de uma sociedade que parece alta dos Estados Unidos. Eles teriam esse lance aí com o governo e estariam nesse experimento de universo paralelo de colonização ali, onde os filhos deles dariam início a esse novo processo governamental. Essa teoria até pode ser, mas não! Sei lá, tá meio grandiosa demais pro tipo de enredo teen que a série tenta flertar aí. Embora ela não seja teen de fato. Mas é bem louca, cara, não sei. A outra teoria é aquela que parece ser mais plausível, porque ela faz referência aí ao Flautista de Hamelin, um conto dos irmãos Grimm, do século XIII mais ou menos, que conta a história de uma cidade alemã que estava infestada por ratos e que aí surgiu a solução por meio de um flautista que tinha uma flauta mágica que, em troca de uma moeda de ouro pela cabeça de cada rato, prometeu livrar a cidade dos ratos. O flautista vai, afoga todos os ratos no rio Weser, utilizando a sua flauta, volta para cobrar, né, o pagamento que havia sido prometido, e a cidade dá um baita calote nele. Com raiva e por vingança, ele vai, quando a cidade está na igreja, os adultos estão na igreja, usa a flauta mágica para encantar todas as crianças e prendê-las em uma caverna, deixando ali a cidade sem ratos e sem crianças. Caralho, o maluco é brabo! Bom, essa ideia, a cidade chama Hamelin, fica na Alemanha, e a gente vê aí que tem muita semelhança com esse flautista de Hamelin aí, com a série, e da cidade que eles moraram e chamaram West Ham. A gente pode pensar então que é o quê? Uma Hamelin do Oeste, já que a Hamelin original está na Alemanha, leste, e a Hamelin da história está nos Estados Unidos, Oeste, mundo ocidental aí. É verdade. Outra coisa que corrobora é o fato de que a cidade estava sofrendo com um terrível cheiro e é uma empresa, um cara ali, que é o Pfeiffer, parecia ter sido contratado para poder eliminar esse cheiro, mas houve alguma diferença entre ele e o governo da cidade ali, e a prefeita, que é aquele cara que parece nervoso no episódio no gabinete lá, quando o Harry vai com a Kelly até lá. Dito isso aí, e por sinal é o mesmo cara que estava dirigindo o ônibus que levou as crianças para esse universo paralelo. E outra coisa que ninguém se pergunta, como ninguém ali naquele universo se pergunta, como as crianças não se perguntaram, mano, os motoristas voltaram pro mundo real, porque eles também sumiram. Como os motoristas foram para aquele universo e voltaram? Então, a saída. E foram 130 adolescentes, exatamente como na história do Flautista de Hamelin, que são 130 crianças. Então são muitas semelhanças aí que corroboram com a ideia de que
as crianças foram sequestradas para um universo paralelo por esse Pfeiffer, que é o cara que sabia aí combater o cheiro que a cidade estava sofrendo, como vingança pela cidade não ter contratado ele para poder eliminar o cheiro. Essa aí é a teoria mais provável e mais cabível. Quer dizer, às vezes não. Porém, fica claro aí que existe uma saída, não só pelo fato dos ônibus terem saído e os motoristas eram adultos, claro, não vai ter menores dirigindo um ônibus, né? Então os motoristas voltaram pro mundo real aí. Então eu acho mais provável aí que a série se baseie no Flautista de Hamelin misturado com Lost, com o livro O Senhor das Moscas, uma mistureba disso aí tudo, uma miscelânea, uma vitamina desses três aí. As crianças foram sequestradas pelo Pfeiffer e levadas para esse universo paralelo devido à cidade não ter contratado o serviço de eliminar o cheiro. Eu acho que é muito por aí que vai a vibe. Beleza, galera? Comenta aí o que você achou com essas teorias, estou viajando aqui embaixo. Valeu, abraço.